Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e te convido para mais um papo reto sobre assuntos da enfermagem. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença, fazer o convite para que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos e também nos siga nas principais redes sociais. Então, amigos, vocês estão acompanhando a cobertura da imprensa sobre o surto de febre amarela no estado de Minas Gerais? Olha, o começo do ano tem sido de preocupação e medo para os moradores do leste de Minas Gerais. Um surto de febre amarela já matou 25 pessoas na região, segundo o Ministério da Saúde. Abrimos essa edição do Jornal da EPTV falando sobre a febre amarela, com a confirmação de 25 mortes por causa da doença em Minas, pela Secretaria Estadual de Saúde. Muita gente aqui na região está correndo para se vacinar. Casos de febre amarela hemorrágica estão sendo investigados pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais. 14 pessoas morreram e dezenas de pacientes estão com suspeita da doença em vários municípios. O número de vítimas da febre amarela triplicou nessa semana. São 25 mortes confirmadas. O surto provocou uma corrida aos postos de saúde e levanta uma preocupação. A doença pode se espalhar para as grandes cidades? No Papo Reto de hoje, vamos conversar sobre o surto de febre amarela que acomete o leste do estado de Minas Gerais e que vem gerando medo nas populações dos estados vizinhos. Dados epidemiológicos divulgados recentemente referem que, no momento da produção deste vídeo, haviam 97 casos confirmados e 40 mortes associadas à febre amarela. Outros 58 óbitos são investigados, além da notificação compulsória de 486 casos suspeitos de febre amarela. Mas você sabe o que é a febre amarela? Você sabe quais são os sinais e sintomas da febre amarela? Você sabe quais as complicações clínicas que a febre amarela causa? Você sabe qual o tratamento ideal para a febre amarela? Você sabe quais são as medidas de prevenção contra a febre amarela? E você sabe qual o possível risco desta doença chegar até você? A febre amarela é uma doença febril aguda, de curta duração, no máximo 12 dias, e de gravidade variável, cujo agente etiológico é um arbovírus do gênero Flavivírus. A forma grave da febre amarela caracteriza-se clinicamente por manifestações de insuficiência hepática, insuficiência renal e hemorragia, que podem levar à morte. Áreas epidemiológicas. Recentes estudos epidemiológicos do Ministério da Saúde delimitaram 4 áreas epidemiologicamente distintas dentro do território brasileiro: área endêmica, área de transição, área de risco potencial e área livre de risco, ou área indene. Entende-se como área endêmica a área onde o vírus da febre amarela circula entre os hospedeiros naturais, principalmente os macacos, e está presente na população vetora, ou seja, nos mosquitos. São áreas endêmicas os estados da região norte, estados da região centro-oeste e o estado do Maranhão. Área de transição corresponde à área onde, no início do século, havia intensa circulação do vírus da febre amarela entre os hospedeiros naturais, ou seja, os macacos. No entanto, com o crescente processo de desmatamento, acredita-se que o nicho ecológico tenha sido alterado, ou seja, o habitat natural dos primatas, dos macacos, já não existe mais. Então você tem uma redução drástica da população desses hospedeiros. Como exemplo de área de transição, temos o centro-sul do Piauí, oeste da Bahia, noroeste de Minas Gerais, estado de São Paulo, estado do Paraná, oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul. Área de risco potencial corresponde às áreas de transição onde houve identificação recente da presença do vírus. Temos como representantes dentro da área de risco potencial o centro-norte do estado do Espírito Santo, sul do estado da Bahia e sul do estado de Minas Gerais.
A área indene ou livre de risco corresponde à área onde não há circulação do vírus da febre amarela. Como exemplos, temos o estado do Rio de Janeiro, entre outros. Formas epidemiológicas. A febre amarela apresenta-se sob duas formas epidemiologicamente distintas. Febre amarela silvestre, que acontece na região de mata, na região rural, e a febre amarela urbana, que acontece nas cidades. Realizando uma análise da doença através da perspectiva etiológica, analisando o agente etiológico, percebe-se que tanto a febre amarela silvestre quanto a urbana são iguais, são idênticas, pois são causadas pelo mesmo agente etiológico, pelo arbovírus. Quando aborda-se a questão do hospedeiro natural da doença, é necessário fazer a distinção entre a febre amarela silvestre, onde o hospedeiro natural são os macacos, e a febre amarela urbana, onde o hospedeiro é o homem. Outra questão importante que deve ser salientada é em relação ao vetor, à espécie vetorial. Na febre amarela silvestre, nós temos como agente vetorial, como espécie vetorial, os mosquitos dos gêneros Haemagogos e Sabetes. Já na febre amarela urbana, nós temos como espécie vetorial o mosquito Aedes aegypti. Então, a importância de você evitar que a febre amarela saia da região de campo, de mata e venha para a cidade, porque nós temos infestações de mosquitos do gênero Aedes aegypti nas cidades. Então, seria uma situação caótica, onde possivelmente haveria uma epidemia de febre amarela, uma vez que a doença se inserisse no contexto urbano. Modo de transmissão. O modo de transmissão da febre amarela apresenta duas variantes, o ciclo silvestre e o ciclo urbano. No ciclo silvestre, o macaco, que é o hospedeiro natural do arbovírus, é picado pelos vetores, mosquitos Haemagogos e ou Sabetes, que posteriormente picará um outro macaco saudável, fechando assim o ciclo da doença. Quando o ser humano ingressa nesse ciclo, ao acessar áreas endêmicas, por exemplo, há uma infecção acidental, tornando-o um novo hospedeiro. No ciclo urbano, o homem é o hospedeiro natural do arbovírus, e quando ele é picado pelo mosquito Aedes aegypti, que posteriormente picará um ser humano, uma outra pessoa saudável, fechará o ciclo. E é neste contexto urbano onde o homem é o hospedeiro natural do arbovírus e o Aedes aegypti é o vetor que nós caracterizamos a febre amarela urbana. É importante ressaltar que não se transmite a febre amarela por contato direto com o doente, tampouco com seus objetos e utensílios. Então, você que tem um familiar com febre amarela, fique tranquilo que a transmissão não acontece inter seres humanos, de um ser humano para o outro, de maneira direta. Você só vai contrair a febre amarela se um mosquito da espécie Aedes aegypti picar essa pessoa doente e posteriormente vir picar você. Então aí você vai ter a presença de um vetor nesse ciclo da doença, mas não há contato direto ou transmissão direta com os pacientes. Então você, profissional de saúde, você que tem um familiar doente em casa, fique tranquilo que a transmissão não acontece de forma direta. Período de incubação da doença. O período de incubação da febre amarela varia entre 3 a 6 dias após a picada do mosquito infectante. Período de transmissibilidade. O período de transmissibilidade da febre amarela começa um dia antes do início dos sintomas e vai até o 3º ou 4º dia da doença, que é compreendido como período de viremia, onde você vai ter grande quantidade do vírus na corrente sanguínea. Suscetibilidade. Então, qualquer pessoa tem condições de adquirir a doença, desde que não esteja com a cobertura imunológica, com a cobertura vacinal em dia. Então, é universal a suscetibilidade à febre amarela. Imunidade. Imunidade ativa. A doença estimula a produção de anticorpos, ativando a imunidade natural do indivíduo, que é permanente para toda a vida, ou seja,
o indivíduo adquire a forma leve ou moderada da febre amarela, o organismo responde à infecção, criando anticorpos. A partir desse momento, é criada a imunidade ativa. Imunidade passiva. Na imunidade passiva, a vacina confere imunidade ativa artificial por um período mínimo de 10 anos e deve ser administrada a partir dos 9 meses de vida. Nesse caso, você vai receber uma quantidade de vírus vivo atenuados, fazendo com que o seu organismo identifique aquela invasão e vai produzir anticorpos, ou seja, você não ficou doente. Então você teve o quê? Recebeu uma carga de vírus vivos atenuados e desencadeou o processo de autoproteção do seu organismo, com a produção de anticorpos. Morbidade e letalidade da febre amarela. Inquéritos epidemiológicos realizados após surtos da febre amarela evidenciaram que nas formas leve e moderada, a taxa de letalidade não ultrapassa 5 a 10% do total de casos. Já na forma grave da febre amarela, o índice gira em torno de 50% a 60% de óbitos dentre os casos notificados. O indivíduo que apresenta a forma grave da febre amarela costuma evoluir para o óbito entre o 6º ou 7º dia após o início dos sintomas. Aspectos clínicos, sinais e sintomas. A febre amarela tem um espectro clínico muito amplo, podendo apresentar desde infecções assintomáticas, ou seja, que não apresentam sinais e sintomas clássicos, até quadros que evoluam para a morte. Na febre amarela leve ou moderada, você encontra os seguintes sinais e sintomas: rubor, hiperemia conjuntival, olhos vermelhos, hiperemia gengival, dores epigástricas e abdominais, febre alta entre 39 e 41 graus Celsius, prostração, náuseas, vômitos, icterícia. Diagnóstico da febre amarela. O diagnóstico da febre amarela vai respeitar alguns critérios clínicos epidemiológicos pré-estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde e respeitado e implementado no Brasil pelo Ministério da Saúde. Diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico ele é constituído por observações de sinais e sintomas sugestivos à febre amarela. O profissional médico, o profissional da equipe interdisciplinar de saúde, multidisciplinar de saúde, vai fazer a avaliação, vai fazer o exame físico do indivíduo, vai fazer a anamnese, que é a coleta do histórico, para a partir daí construir uma possível hipótese diagnóstica. Diagnóstico laboratorial. Nesta fase da investigação quanto à febre amarela, o indivíduo precisa fazer exame de sangue, hemograma completo, bioquímico e coagulograma, e o EAS, que é o exame de urina. É preciso também realizar o diagnóstico diferencial para afastar qualquer possibilidade dos sinais e sintomas serem de hepatites virais, influenza, dengue, malária, febre tifoide, leptospirose, entre outros. Tratamento. O tratamento de suporte para os casos graves é fundamentado na sintomatologia apresentada e deve visar a correção das alterações clínicas, disfunções hepáticas, insuficiência renal, hemorragia, cefaleia, náuseas, vômitos, agitação e o choque. Ou seja, não há tratamento para a febre amarela. Tratamento clínico. Você vai tratar o quê? As manifestações, as repercussões da infecção aguda no indivíduo. Vacinação antiamarílica ou antifebre amarela. Indicação. É indicado a vacinação antiamarílica 10 dias antes de qualquer viagem para áreas endêmicas, para áreas de risco. Contraindicações. As contraindicações absolutas para a vacinação antiamarílica são: em crianças com 4 meses ou menos, devido ao risco de encefalite. Em gestantes, devido ao risco de infecção do feto, porque o vírus ele vai atravessar a barreira hematoplacentária. Indivíduos alérgicos ao ovo, eritromicina e gelatina, que são constituintes, que são componentes da vacina.
indivíduos imunodeprimidos ou imunocomprometidos ou que fazem uso de medicamentos imunodepressores. Outra informação extremamente importante é caso você receba a vacina anti-amarílica, você deve observar as seguintes situações. Não amamentar pelo período de 15 a 28 dias. Isso porque há presença sistêmica do vírus atenuado que pode passar para a criança que está sendo amamentada. Não realizar doação de sangue no período de 15 a 28 dias e, caso você vá ao hospital fazer essa doação, informar que recebeu a vacina anti-amarílica. Eficácia da vacina anti-amarílica. Estudos comprovaram que a eficácia da vacina anti-amarílica acontece da seguinte forma: 90% da eficácia acontece após 10 dias pós-vacinação. 100% de eficácia acontece após 4 semanas após a vacinação. A eficácia da vacinação anti-amarílica é incerta em menores de 1 ano de idade, em indivíduos imunodeprimidos. É necessário que haja revacinação de 10 em 10 anos, para que não haja queda do número de anticorpos. A via de administração da vacina anti-amarílica é a via subcutânea, na região do músculo deltoide. É administrada em dose única, num volume de 0,5 ml, com reforço a cada 10 anos, com a imunidade ocorrendo após o 10º dia de vacinação. Reações adversas à vacinação anti-amarílica. Geralmente, a duração das reações adversas gira em torno de 1 a 2 dias e aproximadamente 5% das pessoas vacinadas apresentam tais manifestações. As principais manifestações são mal-estar, prostração, cefaleia, dor de cabeça, dores musculares e febre baixa. As principais reações adversas graves são reação alérgica grave, choque anafilático, reação do sistema nervoso central, desenvolvimento de encefalites e comprometimento de múltiplos órgãos. Desta forma, é extremamente importante que você não vá se vacinar sem nenhum tipo de orientação das autoridades sanitárias do seu estado, do seu município. Embora haja um surto acontecendo num estado próximo, você precisa entender que a autoridade sanitária local está fazendo um bloqueio vacinal, de modo a impedir que o surto local venha ou vá para outras regiões. Então, a população onde está ocorrendo o surto vai ser vacinada em 100% e a população adjacente, periendêmica, também será vacinada. Agora, pessoas de estados muito distantes não precisam se preocupar, precisam ficar atentas, tentar destruir o vetor, que é o Aedes aegypti, porque além da febre amarela, ele também transmite outras doenças, dengue, chikungunya e o zika. Então é importante que você não se desespere e siga as orientações das autoridades sanitárias do seu estado, do seu município. Espero que o conteúdo deste vídeo colabore com o seu aprendizado sobre este tema. Se gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Deixe sua opinião, críticas ou sugestões para novos vídeos. Te convido ainda a se inscrever no canal e a acionar o sininho das notificações automáticas para ser avisado sempre que um novo conteúdo for publicado no canal. Um forte abraço, bom estudo e até a próxima. Tchau!